de falar aqui, né? Enfim, onde eu estava. E dos motivos de eu nunca ter me relacionado é isso, né? Porque eu queria, além de querer apenas a mulher por uma noite, eu queria ser amigo da mulher. Amigo, companheiro, conhecer a pessoa com quem eu tô conversando, conhecer de fato como aquela pessoa é, fora de rede social, fora de roda de amigo, pra saber como ela realmente era. E isso atrapalhou e me ajudou também. Atrapalhou pelo fato de que a pessoa, ela meio que se demonstrava ao longo da conversa quem ela era, a ponto de ela meio que desistir e eu também meio que dar uma desistência de querer se relacionar com ela, porque eu via que aquilo não iria pra frente, eu via que aquilo não era o certo, eu via que o Espírito Santo me incomodava, meio que me cutucando, falando: nossa, essa pessoa não vai te levar, ela não vai te seguir pro mesmo caminho onde tu quer, ela não vai te acompanhar. E isso foi algo que me fez não estar me relacionando, não ter um relacionamento agora. Mesmo eu sei que se eu fosse atrás, se eu buscasse realmente um relacionamento agora, eu acredito que eu iria me relacionar não por mais de um mês, um ano, mas sim por uma noite. Moleque, por mais de apenas por uma noite, uma semana. E não é isso que eu busco, em querer um relacionamento. Eu busco querer algo mais, né? Querer ali passar meses, anos, chegar ao casamento. Esse é um objetivo que eu tenho, eu sei que acredito que a primeira pessoa que eu conseguir ali ver que essa daqui é a pessoa onde vale a pena eu querer um namoro ali real. Eu sei que tem a possibilidade de não ir para o rumo de um casamento, né? É normal isso, só que eu quero isso, eu quero me relacionar com uma pessoa que eu tenha a certeza, que eu tenha em mim a vontade de, vou fazer isso com essa pessoa, porque eu acredito, eu sinto que essa é a pessoa certa ali pra mim. Eu tenho isso muito em mente, eu pretendo ter isso em mente por um bom tempo, né? Se até tudo, né? Pra mim, de vez em quando a carne pede que eu me relacione, a carne pede que eu vá atrás da pessoa, porque eu sou ser humano e tenho vontades, né? A carne pede, nessas que a carne pede, é onde eu erro também, porque eu peco, eu vou muito, biai de bonito, onde eu erro muito, porque eu escuto muita carne. Isso é um biadia, Eu escuto muita carne e é onde eu caio no pecado. É onde eu não posso cair no pecado por estar escutando a carne nesses momentos onde meu corpo, onde ele está pedindo algo desse tipo. E eu brigo muito comigo mesmo por conta disso, eu bato a cabeça muito sobre isso, porque eu estou errando nisso, eu estou pecando nisso. E eu estou melhorando, eu estou indo em busca de melhora sobre essa situação, porque eu sinto que o Espírito Santo não merece onde na noite onde eu peco, eu falo que me arrependo. Na igreja, eu vou à igreja, falo que me arrependo, eu minto na igreja, dizendo que eu não irei pecar novamente, sabendo que amanhã eu vou pecar, sabendo que amanhã eu peco. E isso é algo que cansa, é algo que machuca o Espírito Santo, onde eu não quero, acredito que muitos cristãos também não queiram machucar a Cristo dessa forma. Ir à igreja no domingo, louvar ali como fosse o último dia, e no outro dia pecar, não é porque você está sendo hipócrita, você está mentindo nisso, e todo cristão reconhece isso, todo cristão sabe do seu erro, todo cristão quer fazer essa melhora, ir para a igreja, louvar e no outro dia não pecar, não cair naquele pecado que leva a pessoa a se martirizar, está se martirizando. E eu estou em busca dessa melhora e tudo, e é um dos motivos também de eu não estar me relacionando, de eu não querer no momento um relacionamento.
de eu não querer um relacionamento agora. Ontem. Agora vai chegar um ponto no motivo em que deu a ideia de ter esse vídeo, além do pré-treino batendo na cabeça e eu pensando demais, né? Porque ontem eu cheguei na academia, eu vi uma mulher, né, uma menina bem bonita, cabelo bonito, o shape dela ali bem bonito, e ela olhou, eu devolvi o olhar e eu percebi que se eu fosse mais uma pessoa que ia mais em cima, né, conseguisse chegar na menina buscando ali desenrolar legal, eu consigo desenrolar, só que depois de um tempo eu não fui, sabendo que eu poderia, só que eu não fui, porque a verdade é que eu tenho medo. Eu sou, não pode parecer, outras pessoas não, assim, que acho que veem por fora, não acreditam, né, e não, acho que nem passa pouco na cabeça, onde eu tenho muito medo. Eu sou um homem, eu confesso, eu sou um homem medroso. O povo sorri de mim quando eu falo assim, não gosto muito de água, porque, quando eu era criança eu vi duas crianças da minha mesma faixa etária, uma morrendo e a outra se afogando, quase morrendo. E todas as duas foi o meu tio que puxou as duas pela perna. E é algo que eu não, que eu tenho medo ali de água. E algo ali que eu tenho um medo também, pela questão da forma que eu fui criado, pelo que eu vi desde a minha infância, onde o relacionamento ali de alguns ao meu redor, de familiares, não era o relacionamento ideal. E era algo que eu tinha, ia batendo ali, ó. E era um medo que eu tinha bastante, porque eu tinha, se eu não for dessa forma, se eu não mudar isso, eu só vou repetir aquilo que o meu antepassado fez. E eu tenho isso muito em mente, onde eu não quero estar errando onde meu antepassado errou. Eu quero melhorar, eu quero ver aquele ponto e melhorar naquilo. Misericórdia, gente. Esse povo não tem medo de dar pá. Quando eu pegar minha moto eu vou andar com medo, ó. Enfim, né, eu não dou muito em cima de muita mulher, querendo a mulher por uma noite, querendo me relacionar primeiro. O Espírito Santo me incomoda, eu sinto um incômodo sobre o Espírito Santo quando eu vou querer conhecer outra pessoa e não é de fato da forma em que eu acredito que seja o certo. E segundo, porque eu tenho medo. Eu realmente tenho medo de chegar e mesmo a gente já tem que ir buscando não. Eu tenho bastante medo de ir e não chegar da forma certa, de chegar muito nervoso e tudo. Eu tenho muito medo disso. Eu acho que isso nada mais é do que a ansiedade, né? Vamos falar direito. Isso nada mais é do que a ansiedade que eu tenho em já prever o erro. Eu já prevejo a possibilidade de que se eu não ir de tal forma, eu vou errar, a pessoa vai se olhar pra mim e falar, nossa, esse menino é esse, que esse aqui. Tipo isso, né? Um medo que eu tenho é esse, um medo de eu não ter me relacionado até o presente momento, é porque na verdade eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de falhar como familiares meus falharam. Eu tenho muito medo disso. Falhar como um amigo meu falhou, que ele me conta, um amigo meu me contou que errou nisso e aquilo. Eu tenho muito medo de errar com aquela pessoa, de errar com alguém que eu queira. E esse medo é algo em que eu tô tentando mudar, só que eu não tô conseguindo mudar, porque eu ainda não é nem na questão de eu não cheguei onde eu realmente deveria chegar, conquistar algo e tudo. Eu tenho muito isso também na cabeça, de que primeiro eu tenho que conquistar algo para poder me relacionar, tenho que ter isso. Todo homem tem isso, né? Não sou o único que tem, também não vou ser o último, não sou o primeiro nem vou ser o último, mas todo homem tem esse sentimento, todo homem tem esse pensamento: só vou me relacionar quando eu estiver bem financeiramente. Eu tenho muito isso na cabeça pelas coisas que eu já passei na infância, quando eu precisava de dinheiro, quando eu necessitava de dinheiro e eu não tinha, né? Eu vejo que a primeira pessoa que eu tentei me relacionar, eu perdi por 2 fatores, e um deles foi a questão financeira.
né? A questão ali de, não é nem a questão do transporte, mas é uma questão realmente financeira. Eu tenho muito isso em mente e isso de fato me atrasa, porque eu tenho 20 anos, como eu falei, tenho 20 anos, nunca namorei. E isso me assusta e isso me alivia. Por que isso me assusta? Porque, 20 anos, nunca namorei, nunca tive a experiência de saber como é um namoro. E o que me alivia é que no meio dessa geração atual, infelizmente poucas pessoas têm a paciência, têm a coragem de se relacionar com alguém que nunca teve um relacionamento. Porque hoje em dia é muito comum você ver pessoas que se relacionaram mais de 3 vezes em um ano. Eu sinceramente acho que eu não conseguiria e não consigo. Se eu da primeira pessoa para outra foi literalmente um ano, e da primeira para outra eu ainda pensava na outra. Que bicho, como é que pode a pessoa se relacionar muito com uma pessoa e a outra assim muito rápido, mudar disso, que essa semana eu tô com essa pessoa e na outra já tô com essa pessoa? Cara, não, na minha cabeça não entra isso, porque eu dou valor ao sentimento. Porque hoje infelizmente o ser humano se esqueceu da empatia, né? Da empatia, o ser humano se esqueceu de como é sentir algo, de como é sentir amor pelo próximo. Eu vejo, vou citar aqui 2 exemplos. Eu tenho 2 amigas, isso de fato vai acontecer só com mulher, né? Tenho 2 amigas onde eu elogio espontâneo, sem querer segunda intenção de nada. E essas minhas amigas, as 2 responderam com a mesma frase, que deixando claro que eu e essas 2 amigas somos de fato amigas. Exemplo, uma amiga minha postou um negócio relacionado a casamento e tudo, eu respondi, ela devolveu sem, ela devolveu ali de boa, tranquila, aí do nada eu falei, um dia a gente consegue. Não dando a entender que eu e ela ia conseguir, eu e ela ia casar, não, pra mim não foi isso. Só que ela respondeu de uma forma em que desse assim, ele tá, né, tentando assim, tem alguma coisa. Aí ela falou assim, sim, amigo. De boa, qualquer amiga mesmo chamar de amigo, tranquilo, sem nenhum problema. Só que meio que não havia muita a necessidade. Pode ser besteira isso, né, mas não havia muita necessidade. Porque a mulher, quando chama outro de amiga, porque literalmente amigo já não tem sentimento nenhum e não quer nada. E o outro caso, essa minha outra amiga, foi em que a gente já havia saído para conversar, nada de segunda intenção, nunca tive segunda intenção com ela, que já tinha saído antes para conversar. E eu falei, não, pois depois a gente tava muito tempo sem se ver, não, pois depois a gente tem que marcar de sair para conversar. Ela, depois que eu falei isso, até embaixo, toda palavra que ela terminava, toda frase que ela digitava e mandava, ela falava amigo no final, deixando muito em evidência que pra ela veio o pensamento que ele tá me chamando pra sair, então quer dizer que ele tá sentindo algo. E não da minha parte realmente não era isso, não é isso, né? De fato não é isso. E é onde eu vi assim, tá tão comum tá tão comum assim, infelizmente, um amigo da mulher que tá conversando com um amigo e o amigo do nada fala, sinto algo por ti, que meio que tá deixando em excesso a questão de que não tô afim de ti como tu pensa que eu tô meio que isso, tá meio bagunçado, mas acho que vão conseguir captar o que eu tô falando, né? Mas realmente dos motivos reais de eu não ter me relacionado até agora é o medo. É o medo de errar, porque assim que eu começar a conversar, assim que eu vejo que pode seguir para algo a mais, eu começar a pensar nas probabilidades do erro, de dar sempre errado. E isso é algo que a gente não pode ter, né? A gente tem que pensar, lógico, né? Que não vai dar certo aqui, o que é que eu vou fazer? Só que a gente não pode simplesmente estar sempre pessimista com um relacionamento que
não aconteceu e a gente pensa, eu, né, tô falando isso a gente, mas eu penso que vai dar errado em tal quesito porque a pessoa falou isso, talvez eu falei isso, eu gosto disso, a pessoa não gosta e tudo mais. Infelizmente isso é algo que eu tenho e algo que eu tenho tentando mudar ali dia após dia, conversa após conversa, né? E realmente esse é o real motivo de eu nunca ter me relacionado, porque eu tenho medo de chegar na... também, né? De vez em quando dá um medo de chegar na mulher, porque nunca se sabe se ela vai me dar um murro, se ela vai me dar um tapa, se ela vai gritar, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente não pode confiar no outro. A gente nunca pôde confiar no outro. Só que hoje está muito mais crítico a questão da confiança no próximo que a gente não conhece. E isso é algo que eu falo infelizmente, porque até amigos próximos, hoje em dia muitas pessoas desconfiam. Você já ajudou a pessoa e tudo mais, só que a pessoa ainda desconfia da sua amizade porque ela se machucou com outra pessoa. E infelizmente, se você se machuca com uma pessoa, quando você vai conhecer outra pessoa, vai conversar com outra pessoa, a pessoa fica... A outra pessoa, não é muita pessoa, tô falando muita pessoa, mas a outra pessoa sempre vai ter isso em mente de que, se fulano errou comigo, o que vai fazer desse novo fulano que eu não conheço muito bem errar comigo também, né? Infelizmente é porque fica marcado ali, como coisa da infância que acontece, que afeta nossa vida adulta. É o que acontece no relacionamento passado, que a gente fica na mente, preso na mente, que vai afetar no novo relacionamento com a nova pessoa totalmente diferente, né? Batida, vai bater ali, rapaz. E realmente isso é triste, tanto da minha parte, por nunca ter se relacionado, e também por ter bastante medo disso. A real é que eu tenho bastante medo, eu tenho muita vontade, só que eu tenho muito medo, porque eu penso demais no erro, penso demais naquilo que eu não tenho, para aquilo que eu poderia ter se eu me relacionasse com outra pessoa. Porque se eu sozinho não estou conquistando, talvez eu com alguma outra pessoa, a pessoa vai me direcionar até algo, a me filtrar daquilo. Ó, tu tem que sair disso e pra isso aqui, que aí tu vai dar certo. E realmente isso é o que acontece em muitos relacionamentos, onde o cara fala que não era ninguém, depois que eu conheci tal pessoa, tal fulano, eu me tornei alguém. E isso era um dos meus medos. Isso é um dos meus medos. Pelo que eu vejo atual, não consegui me relacionar por conta disso. Que será se a pessoa que eu tô conversando, que eu vou conversar, vai ter a paciência e vai entender que eu sou uma pessoa de 20 anos pra mais, né? Acredito, 20 anos mais, que nunca se relacionou, que nunca namorou e tudo mais. Eu acredito que muito, muito difícil vai encontrar alguém disso, porque de fato hoje é muito difícil da mulher querer alguém que nunca teve nada, né? Então, resumo do vídeo, um desabafo que eu tava querendo falar há muito tempo pra alguém. Tô falando pra vocês, não sei quantas pessoas aqui vai chegar. Sou uma pessoa de 20 anos que nunca namorou, não tá muito preocupado no momento, mas tem medo de como isso pode afetar o meu futuro, e de como isso vai afetar o meu futuro, infelizmente. E a real é que eu tenho medo. Só que dessa minha parte do medo, eu tenho um alívio, que é o fato de eu ter Cristo. Mesmo você pensando que está sozinho fisicamente, você não está só espiritualmente, porque você tem Cristo. Então você sempre vai estar acompanhado pelo Espírito Santo, se você acredita e busca Ele. Então busca o Espírito Santo, tente, como eu, tentando diariamente, deixar esse medo de buscar um relacionamento por seus próprios pensamentos, pois o inimigo é astuto, ele pode afetar o seu pensamento de acordo com algo que te falam, algo que você vê. Então é isso, deixem de ter medo
Busquem a Deus diariamente, busquem a melhora espiritual, emocional e mental, principalmente emocional, tá bem? É isso. Esse foi o meu desabafo aí. Vou cortar tudo rapidinho, postar só no YouTube e ver o que eu faço com o resto, tá bem? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de todos, que eu irei ir pra casa agora.